Boa tarde para todos. Estamos na Riviera Maia. Eu gostaria de agradecer a todos os que estão aqui na plateia e também os palestrantes para falar sobre o tema da pobreza para a prosperidade na América Latina, que é um título bem interessante, porque se esse debate tivesse sido há 30 anos atrás, poderia ter sido da ditadura para a democracia, e vários países na época teriam estado em ditadura com todos os problemas que esses sistemas acarretam. Então, eu gostaria de apresentar todos os convidados e agradecer pela presença. Temos aqui a Isabel Cecília de Malo de Alvarado, vice-presidente do Panamá, com uma longa carreira em desenvolvimento sustentável e implementação de políticas de desenvolvimento. Também Brian Gallagher, presidente e CEO da United Way Worldwide, instituição muito importante, com presença em dezenas de países no mundo inteiro. Fazem um trabalho de intermediação entre a sociedade civil, o governo e com projetos como, por exemplo, educação e saúde pública, etc. Também Alancay Morales, da Costa Rica. Ele é um dos Global Shapers do F. É uma pessoa talentosa, jovem, que está ajudando a desenvolver o futuro. É muito importante a presença dele aqui, porque ele faz parte dos povos originários aqui da América Latina. E é um assunto que não vem muito à baila nesses fóruns, o dos povos indígenas. E se vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, então devemos levar em conta esse assunto. Aqui conosco também a Alicia Bárcena Ibarra, secretária executiva da CEPAL, Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe, conhecido como CEPAL, CEPAL em português e em espanhol, que é bem conhecido na região. Ela trabalha com dados, com análise, ela também tem uma longa carreira na ONU em programas de desenvolvimento, e a participação dela também vai ser muito importante para esse debate. E, em último lugar, mas não por isso menos importante, é uma pessoa muito conhecida, que é o professor Joseph Stiglitz, da Universidade de Colômbia. O senhor tem uns 40 títulos, eu poderia escolher alguns, talvez, para mencionar aqui. Professor de Economia da Universidade de Colômbia, e também foi assessor da Casa Branca, também foi coordenador da Comissão para a Reforma do Setor Financeiro, e também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2001. É uma pessoa muito reconhecida, que trabalhou com investimento no setor público, e estamos ouvindo falar muito mais em austeridade do que no resto das medidas que são necessárias e não completam o debate. Para começar, eu gostaria de perguntar à dona Isabel Cecília o seguinte: o Panamá está numa localização privilegiada entre o Ocidente e o Oriente. E agora a América Latina, às vezes, volta os olhos para o Oriente, para a África, para investir ali e buscar retornos, ou obter investimentos da Europa, que está saindo de uma grande crise. A nossa região também volta os olhos para Ocidente, em busca de mercados de investimento. Desde o ponto de vista privilegiado da senhora, como a senhora vê a situação da região, do ponto de vista do seu conhecimento, da sua experiência? Muito obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade de dividir as minhas impressões com este painel tão distinto. No Panamá, que está num ponto de encontro das Américas, e, como eu sempre digo, o Panamá já estava globalizado antes da globalização ser uma palavra conhecida e popular, estar na moda. Temos muitos desafios, mas eu tenho também muitas esperanças.
Primeiramente, as minhas esperanças estão nos nossos jovens. Eles falam com um vocabulário totalmente diferente daquele que eu lembro da nossa época. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu sempre falávamos sobre desenvolvimento, sobre pobreza, com pessoas que pensavam da mesma maneira, mas agora há uma conversa com os empresários, os empreendedores, etc. E isso me enche de esperança. Os jovens falam sobre gênero, por exemplo, que para a minha geração era um problema. Para eles, não. Eles têm uma sensação de igualdade de gênero que não existia na nossa época. Eles também se identificam com o meio ambiente e eles têm uma consciência, estão cientes da necessidade de vencer a desigualdade e de construir um mundo justo, com mais participação para todos. Então, os jovens me enchem de esperança. E o fato de que esses assuntos, esses problemas já não ficam apenas no mundo acadêmico, me enche de esperança. O professor Stigler, na época, dizia, como se dizia, que os empresários achavam que não era assunto deles todo esse problema, mas agora isso mudou. E isso me dá muita esperança. Estou preocupada porque se não mudarmos o ritmo pelo qual estamos lutando contra a desigualdade, então vamos demorar muito, demais. E nós temos os recursos, a tecnologia, o conhecimento para atuar mais rapidamente. E algumas pessoas que estão marginalizadas, e há países e economias e empresas que estão crescendo, porém na América Latina há muitas pessoas que vivem num mundo diferente e é necessário inseri-las no desenvolvimento através de ferramentas como educação, para que haja igualdade e possamos vencer a pobreza, e não daqui a 50 anos. Nós avançamos muito na luta contra desigualdades, mas há muito a ser feito ainda. Então, quanto à juventude que a senhora mencionou, eu gostaria de perguntar para o Sr. Gallagher o seguinte: o senhor trabalha muito com os jovens e com as crianças pequenas e educação. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre o que tem visto no mundo inteiro, que também são indicadores de que deve haver esperança para o desenvolvimento na nossa região. O que me dá esperança, e eu gostaria de repetir, os jovens, também a tecnologia, a informática, a tecnologia digital, quando há acesso a elas. Então, os nossos sistemas podem funcionar ao mesmo ritmo que o comércio, porque os negócios sempre são pioneiros, sempre inovam primeiro, sempre impulsionam a produtividade. O governo normalmente é mais vagaroso e também a sociedade civil. Eu acho que o fato da pobreza ainda não ter acompanhado esse ritmo do resto da economia é que as pessoas não conseguem tirar proveito disso tão rapidamente. A educação e os sistemas governamentais e de saúde as ONGs foram criados para uma época diferente, são vagarosos demais, são lentos demais. Então, nós vemos governos, empresas e ONGs locais, que trabalham juntos para resolver problemas. Mas o que vemos é que há pessoas que procuram emprego, mas o sistema educacional não acompanha essa necessidade, não os prepara corretamente. Então é necessário o mercado e o governo e o resto dos atores trabalharem juntos. As crianças pequenas ainda têm muito pela frente, mas é necessário preparar as pessoas mais jovens na sociedade
participarem de um sistema educacional que vai mudar. Ele vai mudar, só que não ao mesmo ritmo que a economia. E seguindo com isso, com a conexão entre os diversos setores da sociedade, o setor público e o privado também. E sobre os povos originários, os povos indígenas da nossa região, aqueles que eram os proprietários das terras no início, mas que ficam de fora de alguns assuntos importantes, como, por exemplo, a projetos, megaprojetos de infraestrutura no Peru, no Brasil. Há grandes represas sendo construídas nas terras indígenas. Então, Alancay, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre o seu trabalho com os indígenas e como podemos obter um equilíbrio nessa relação entre a nossa sociedade e as sociedades originárias que estavam aqui antes dos europeus chegarem. Em primeiro lugar, esse é um espaço excelente para falarmos sobre um setor que tem sido muito invisibilizado nessas discussões. Eu acho que um dos elementos que separa esses mundos tem a ver com a nossa visão do mundo e a nossa relação com o mundo. Isso cria conflitos em se tratando de projetos econômicos que podem parecer muito atraentes economicamente, geração de eletricidade, etc., mas que tem um impacto muito negativo em alguns setores da sociedade que não têm a força política para fazer parte da tomada de decisões. O que é uma preocupação enorme na nossa região é que essa tendência é vista em todos os nossos países. Por exemplo, na Costa Rica, o meu país, nós temos alguns projetos em andamento, porém não respeitam os direitos dos povos indígenas. Eu acho que um dos pontos de partida que deveríamos levar em conta é criar confiança entre os diversos atores, entre as partes interessadas, porque se virmos a história dos povos indígenas, violações de direitos humanos e espoliação de terras, vemos que há um passo fundamental, que é a relação entre o Estado e os povos indígenas. Nós temos trabalhado sobre quais são as relações entre os indígenas e o governo, através da consulta e outras instituições, com as instituições representativas dos povos indígenas. Então, em vez de impor soluções ou modelos diferentes, a ideia é trabalhar em conjunto para ver se as ideias apresentadas são adequadas para esses povos e ver qual é a opinião desses povos indígenas ao respeito. É uma tendência que nós temos visto no sistema interamericano de direitos humanos, que é um dos mais progressistas do mundo. Vemos que a Corte e a Comissão Interamericana recebem esse tipo de casos o tempo todo e eles sempre estão dizendo para os estados que não estão atuando corretamente e cada vez irão ver mais casos junto a esses tribunais e eu acho que isso não vai resolver o problema nos nossos países. É uma tendência que nós estamos vendo nas Américas, que também é vista na África e no Sudeste da Ásia. Senhora Ibarra, nós sabemos que a CEPAL, nas últimas décadas, tem sido muito importante no fornecimento de dados sobre os nossos países e análise sobre os países que são fundamentais para o planejamento. Porém, não vemos muito planejamento, nem no meio prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo. Tudo parece estar sendo feito com urgência. Há vários assuntos que são urgentes, lutar contra a pobreza, contra a inflação, reduzir a dívida. Tudo isso é urgente. Mas eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre esse processo de coleta de informações para a região. Nós sabemos que nem sempre é fácil
estou pensando principalmente na Argentina nos últimos anos. Houve várias reclamações sobre a confiabilidade dos dados oficiais. Mas qual é a situação da CEPAL atualmente sobre esses dados que devem ser confiáveis e para ajudar no planejamento de programas no médio e longo prazo? Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de mudar o nome do painel. Eu acho que não é da pobreza para a prosperidade. Esse não é o problema dessa região. O problema é a desigualdade, desigualdade para a prosperidade. Nós não somos a região mais pobre do mundo, a mais desigual do mundo. Então, esta região progrediu nos últimos 5 anos, entre 2003 e 2008. Esta região progrediu muito, graças a bons preços das commodities, etc. Então, era um período muito bom, com superávites fiscais e comerciais. E eu acho que esta região progrediu. Por exemplo, no Brasil, 58 milhões de pessoas saíram da pobreza, que é uma ótima notícia. Entretanto, a desigualdade continua existindo, e não apenas na renda. O senhor quer dados? Os 10% mais rico da região está recebendo 40% da renda, enquanto que o 10% mais pobre recebe apenas 12%. Esse que é o problema. E o problema é que essa parte rica da equação não está pagando impostos. Sonegação, elisão, esse que é o problema, porque não existe confiança, porque as pessoas não querem pagar porque não confiam no governo. Então nós precisamos de um contrato social, um novo contrato social para lutar contra a desigualdade. Isso é enorme. E quanto às pessoas jovens, há aproximadamente 143 milhões de jovens nessa região entre 14 e 29 anos de idade. Mas o problema é que a distribuição demográfica da região está mudando. Todos estamos envelhecendo, eu, por exemplo. Então, o que é que está ficando ali para os jovens? Um legado que é a necessidade de pagar a Seguridade Social. Hoje, 38% dos habitantes da região não têm acesso às pensões, por exemplo. É muita gente. Então, as pessoas estão envelhecendo, não vão receber pensões, as mulheres não estão entrando no mercado trabalhista, por exemplo. Se as mulheres conseguissem obter os mesmos empregos que os homens, não mais, só o mesmo salário, não mais do que os homens, apenas o mesmo salário que os homens, a pobreza poderia ser reduzida entre 1% e 15% apenas na Bolívia, com a igualdade de salários. Apenas. É esse tipo de desigualdade que eu estou me referindo. A desigualdade não é inevitável, ela pode ser abordada através de políticas públicas. A ONU está preparando a Agenda de Desenvolvimento após 2015. Então, haverá 17 objetivos de desenvolvimento. Eles são muito fortes, buscam a igualdade, não apenas contra a pobreza. Vou dar um exemplo. O senhor disse que deveríamos falar coisas em concreto. Muito bem, então, o mundo está se preparando e esta região, querida Isabel, deve se preparar para erradicar a pobreza extrema até zero. Zero é a única percentagem aceitável de pobreza. Para tanto, precisamos tirar da pobreza mais 67 milhões de pessoas. Se nós conseguirmos tirar 58 milhões entre 2002 e 2013 e 14, podemos voltar a repetir a façanha. Mas, como diz o professor Stiglitz, precisamos ser contracíclicos nessas políticas. Porque se começarmos a fazer o que a Europa fez, então estaremos errados. Esta região é muito heterogênea. Então,
Por que vamos parar de gastar em alguns países que ainda têm espaço fiscal? Bom, eu sei que a Argentina e o Brasil e a Venezuela não têm, mas alguns ainda têm espaço. Não cortem os gastos fiscais, por favor. Então, a 0,5%, 0,4% do PIB estão beneficiando 120 milhões de famílias pobres, de pessoas pobres. Então, não cortem tudo. O que é que nós devemos manter em termos de programas sociais da América Latina? Investimento, investimento, investimento. Em vez de consumo, nós somos uma região de consumo. Nós consumimos tudo. E nós não poupamos, não temos investimentos. É isso que precisamos fazer para o futuro. E por último, nesta primeira rodada, é a sustentabilidade. O que é que nós estamos fazendo? Devemos mudar o paradigma. Devemos passar da cultura do privilégio para a cultura da igualdade, da cultura do extrativismo para a cultura do desenvolvimento sustentável. Nós somos a região mais biodiversa do mundo. Eu acabo de visitar o Panamá e vi as maravilhas feitas enquanto a biodiversidade lá. E depois não podemos privilegiar o capital acima da mão de obra o tempo todo. Não estou dizendo que as empresas não devam ganhar dinheiro. Precisam, mas não precisam de tanto dinheiro. Eles podem dividir um pouco isso com os outros. Vamos pensar no seguinte: esta região está enviando 150 bilhões de dólares ilícitos fora do país. Estou falando de sonegação, de elisão, empresas indivíduos que não pagam não pagam impostos. 117 bilhões estão sendo recebidos em investimento direto estrangeiro. Estamos falando de 10 bilhões de dólares em ajuda, em assistência internacional, e estamos mandando de volta 62 bilhões de dólares. Quer dizer, o financiamento do desenvolvimento deve ser abordado seriamente e o setor privado deve se reunir com o governo, com a sociedade civil, para vermos como podemos desenvolver um novo contrato social para o futuro, através da ação coletiva, como dizem os indígenas, e não ser tão individualistas. Obrigado. Agora o professor Stiglitz, quem vai concluir essa rodada, com certeza irá concordar com a senhora Ibarra. Quando o senhor vê a América Latina hoje em dia, o senhor vê o copo meio cheio ou meio vazio? Nós assistimos os noticiários, lemos os jornais e vemos pessimismo em todos os lugares sobre o que está acontecendo. E vemos as mesmas fórmulas, as fórmulas de austeridade sendo implementadas de novo, que os governos precisam ser austeros, que a sociedade precisa gastar menos e lutar contra a inflação. Mas como Alicia disse, a senhora Ibarra disse, o problema do investimento é um grande problema. Então, quem irá investir nesta região se fizermos isso? Está meio cheio e meio vazio. Assim somos nós, os economistas. Nunca nos comprometemos. Mas nos Estados Unidos também, em outros países, na América Latina, é necessário lembrarmos o que foi dito sobre a parte de sermos otimistas, não apenas quanto aos jovens, mas também em relação com os adultos que reconhecem a importância da desigualdade. Em Davos, houve perguntas que foram feitas principalmente para os empresários sobre quais são as prioridades. E uma delas, a principal, a desigualdade, que é um grande risco para a nossa economia. Até os republicanos nos Estados Unidos estão agora falando sobre os extremos da desigualdade. E isso
implica uma mudança de paradigma. Já estão falando sobre, não é só apenas política, é um problema social importante, que indica o que já vimos nos Estados Unidos, no resto do mundo. Essa economia chamado trickle down da era dos 80 não funciona de cima para baixo. A renda média, ou aquela renda da faixa do meio, caiu, e a que está lá a parte baixa, na faixa mais baixa, está menor do que há quase 50 anos atrás. Então, a distribuição não acontece. Então, por que estou dizendo que é um pouco de esperança? Existe esse debate, um debate muito importante sobre a austeridade. Na América Latina, pelo menos, vemos que nem todos acreditam nessa solução da austeridade. Seria uma loucura se tivessem acreditado nisso, porque vejam a situação na Europa. A crise começou em 2007, 2008, agora estamos em 2015. Na América Latina se fala na década perdida. Na Europa será 25 anos perdidos, se não mudarem as políticas. A renda na Grécia caiu 25% com respeito à situação anterior. São os níveis de depressão nos Estados Unidos. Há uns 50% de desemprego ali. Não há empregos. Então, na América Latina, pelo menos, as pessoas estão entendendo que essa ideia de austeridade apenas é muito tóxica. Então, mas a parte menos otimista é que há muitos governos que parecem não ter aprendido essa lição. E a Alice está certa. Há alguns países, alguns governos que não têm nenhum espaço, que não podem se endividar mais. Mas há outros que sim, que podem pedir emprestado. E às vezes posso pensar que agora é um bom momento para investir nas pessoas, na infraestrutura, porque as taxas de juros estão muito baixas, é um recorde. Nos Estados Unidos havia taxas de juros negativas, até no México estão baixas. Mas se vemos esses países e vemos os retornos reais sobre esses investimentos e o custo real do capital, então o balanço, o lado dos ativos vai aumentar muito mais que o lado dos passivos. Então a pessoa vai enriquecer. E como eu disse, eu sou um pouco otimista, um pouco pessimista, mas eu acho inacreditável que as grandes empresas dos Estados Unidos, que têm muito conhecimento, usaram esse conhecimento, essa inteligência para sonegar. Estamos falando sobre a Google, a Apple, com ideias muito inteligentes, como aquilo que eles chamam de Double Irish, os duplos irlandeses, que não moram em lugar nenhum, que não pagam nenhum tipo de imposto. E então eles não têm nenhuma obrigação moral, e então o que é que deve ser feito? Chegar num ponto onde os impostos sejam tão baixos que não importe a ninguém. Então vamos acabar sendo 1%, 2%, eles podem aceitar isso. Mas essa não é a resposta, é parte da nossa sociedade. Beneficiaram muita gente. Quem pagou a criação da internet foi o governo, foram os cidadãos. Inclusive, o primeiro browser foi pago por um governo. A regra é que não tenham nada em troca. Deixe-me dizer claramente o seguinte. Muitos negócios sentem que se alguém não paga imposto, se não está pagando de forma justa e outros sim, não é um campo de jogo nivelado. Portanto, muitos negócios dizem, sim, seria melhor para todos nós se toda a sociedade também estivesse melhor.
E eu termino com essa observação otimista. Tenho sido muito crítico do Fundo Monetário Internacional. Falávamos em termos da associação com o Banco Mundial, o FMI criava a pobreza e nós trabalhávamos para reduzi-la. Portanto, essa sinergia existia entre os dois, mas isso já mudou. Uma das grandes mensagens que o FMI está dando em todo o mundo, de forma muito persuasiva, é que podemos ter um crescimento econômico melhor se as sociedades são mais equitativas e temos mais desempenho, se podemos compartilhar a prosperidade. Não é uma coisa em troca da outra, é um complemento. Isso definitivamente nos diz o que fazer. Assim como disse Alicia, compartilhar a prosperidade. Muito obrigado, professor. Vamos terminar a primeira rodada dessa sessão. E vamos fazer um pequeno intervalo. Voltaremos para a segunda parte e retomaremos alguns dos assuntos mencionados aqui. Obrigado. There's no real break. It's just for an editing purpose later on. Oh, I thought it was for paid AdWords. Can I go back? Bom, vamos para a segunda parte da nossa sessão. Gostaria agora de passar a outra rodada, mas vou estar misturando as coisas e perguntas e as pessoas. As quais fiz perguntas. Vou falar com o Sr. Gallagher. Que tipo de inovações você está observando neste mundo, nessa ponte entre o setor privado e a sociedade civil, em relação aos programas que ajudaram a mover-se? Deixe-me falar da última conversa e fazer essa ponte. Obviamente, estamos de acordo que a inequidade é um problema nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, na América Latina. Entretanto, se temos líderes governamentais que definem o que é inequidade e é o que tem que ser feito, será diferente dos líderes corporativos. E, por outro lado, o que diriam os cidadãos a respeito à injustiça? Temos o mesmo problema, a mesma oportunidade, mas não trabalhamos de forma conjunta para chegar à mesma meta. Nós observamos a mudança em escala, a educação, a falta de lar, a saúde, diferentes de setores em vários âmbitos, federal, estadual, local, e temos que se reunir-nos e ver quais são as metas. Temos que criar crescimento, rentabilidade e trabalhos, e vamos criar estratégias de forma conjunta que vão junto com a capacitação, estágios, trabalho, que são importantes na economia. E depois definiremos os papéis para os governos, para as empresas não lucrativas, e também temos que ver a inovação. Quando chegamos a um acordo em relação à métrica, como se definiu o sucesso em termos de educação, a nível local, federal, provincial? Posteriormente, poderemos começar a trabalhar. Sempre vemos empresas governamentais não lucrativas que trabalham de forma diferente. Isso unicamente a inovação acontece no nosso mundo quando tudo isso é reunido. Na América Latina, trabalhamos mais ou menos com 700 empresas, 200 mil doadores individuais dessas empresas, ONGs, a nível local, como, por exemplo, a educação precoce, dando apoio aos menores, trabalhando com governos, até que se consegue um acordo sobre métricas, estratégias e, obviamente, o progresso. O progresso aumenta. E, bom, deixe-me dizer o seguinte, senti muita esperança nos Estados Unidos e em outros países. Tivemos sérios problemas, 70% dos norte-americanos ganham salário mínimo há mais ou menos meio século.
portanto, houve um grande fechamento. E a resposta foi que a sociedade civil se mobilizou em todas as cidades e aumentaram os salários mínimos o dobro, mais ou menos. Então, o que nos diz isso? É o poder da sociedade civil? Sim. E o fato de que, às vezes, quando existe esse fechamento no nível, há mais ação em outro nível. No Brasil, é um país onde sempre houve muita inovação, um orçamento que se compartilha. Isso é interessante. Eu gosto da ideia de chegar a um acordo em relação à métrica que permita revoltar a esse tema do salário mínimo, porque através dos nossos dados percebemos que os países que avançaram mais são os que países onde houve um aumento do salário mínimo. Não quero ser exagerada. Esses países, por exemplo, o salário mínimo no México, por exemplo, está baixando. Isso parece uma vantagem competitiva, pagar menos? Não. Assim não vamos melhorar a produtividade. Precisamos dos empregadores e os empregados que se sentem, que cheguem a acordos em relação ao salário mínimo. E algo adicional que eu gosto, que tem a ver com a palavra inovação. Acho que com o aumento dos salários também precisamos de um aumento da inovação. O trabalhador da empresa na qual trabalha obtenha esse pacote e assim possam aumentar suas habilidades, suas capacidades para que possam ser parte das negociações entre os empregados e empregadores e patrões. Vou falar de uma estatística que teve muito efeito esses debates nos Estados Unidos, no México e outros países. Fechamos os Estados Unidos nos últimos 40 anos. A produtividade dobrou, mas os salários se mantiveram quase iguais. Essa é quase a primeira vez que existe essa brecha no aumento na produtividade e os salários mínimos. E também li dados sobre o México. Não revisei todos os países, mas imagino que essa é uma tendência generalizada. É uma mudança em como a economia dos mercados opera. Precisamos parar e fazer a pergunta: por quê? Cada vez cresce mais essa forma de ver como estruturar a economia. E, obviamente, tudo isso que foi dito está contra os trabalhadores. Eu tive já muita experiência nesses consensos, estive em diferentes negociações. Quão difícil é ter metas comuns? Qual foi a tua experiência nessa área? A sugestão da Alicia de um contrato social é boa, é o que precisamos, que todos estejam envolvidos com os mesmos objetivos, que o governo, o setor privado, a sociedade civil trabalhem em direção a um objetivo. No Panamá temos uma grande história de construção desse consenso, mas as coisas importantes para o Panamá, como por exemplo o marco legal que permitiu ao Panamá construir o canal do Panamá, obviamente receber o canal foi um processo de consenso com sociedade civil, governo, trabalhadores e definitivamente isso pode ser levado a cabo. Tenho certeza de que não há outra forma de progredir. E ao eliminar a inequidade e a pobreza, somente se consegue isso com todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Foi um prazer o que o professor Stegler disse sobre o fato de que não é porque seja justo, mas é porque é bom para os negócios. Quando as pessoas saírem da pobreza e os salários subirem e as famílias puderem gastar mais, comprar, consumir, que seus filhos possam viver melhor, sejam melhor educados, será melhor para o mundo dos negócios. O problema é que ainda existe esse mito, isso é um mito, do porquê vou pagar impostos.
porque obviamente não vão ser bem gastos, bem usados esses impostos. Obviamente eu não deveria estar falando de impostos, porque os funcionários públicos, ou a maior parte dos governos, diz que não vão aumentar os impostos. E nós dissemos que nos comprometemos a não aumentar. Mas, em determinado momento, não há outra maneira, porque o governo precisa levar a cabo gastos. Temos um programa e esse é o plano principal são as questões sociais, as prioridades do presidente Varela. É a educação o principal, a saúde, e vamos continuar crescendo. Esses são os prognósticos que conseguiremos e é que seguiremos crescendo. Ainda há pessoas que não têm nem sequer água potável, mas o que você está dizendo, aliás, você quer dar às pessoas o que chamamos de bens públicos, mas o conflito que enfrentamos na América Latina é esse enorme problema entre o privado e o público. O privado está nos seus lares. Mesmo que o país tenha dívida, o consumo interno continua. Os que saem das suas casas não têm transporte público, calçadas, etc. Alguns sim, outros não. Mas não perguntamos. Muitos cidadãos abrimos a porta das suas casas, temos eletricidade, água, mas outros não têm. Uns sim, uns não. Alguém precisa pagar por tudo isso e, finalmente, todos pagam através dos governos e, portanto, precisamos que haja maior produção para ter uma maior solidariedade, para que aumente o bem-estar da sociedade. Quais são as regras dos povos indígenas? Neste sentido, vou dar algumas cifras, estamos falando em cifras. Vou falar sobre as oportunidades, simplesmente para dizer o que é a bacia, a parte do Amazonas e as partes indígenas, as reservas. Falamos de 25% a 40% de toda a bacia do Amazonas. Os indígenas têm mais ou menos 11% das florestas nessa região. E a nível global, 80% dos ecossistemas saudáveis estão na zona dos povos indígenas. E falamos de inovação, contratos, etc. Os povos indígenas têm um papel importante na sustentabilidade e no entorno mais saudável existe essa relação. Não é somente uma relação pública ou privada, mas também com os diferentes atores, como os povos indígenas. Isso é fundamental levar em conta se estivermos falando de prosperidade nas nossas regiões. Gostaria de dizer uma coisa. Houve um tratado assinado há muito tempo, que era o Acordo sobre a Biodiversidade. Infelizmente, Estados Unidos se recusou a ratificar esse acordo, e parte do acordo era o de proteger a biodiversidade. Infelizmente, segundo o que interpretei, as empresas farmacêuticas americanas estão contra, porque senão vão ter que pagar quotas aos povos indígenas que preservaram essa biodiversidade. Ao mesmo tempo, estão pedindo preços muito altos para o desenvolvimento de substâncias químicas criadas nas nossas próprias universidades, que depois vão para o mercado. Estamos com uma conversa muito interessante, temos pouco tempo e vamos abrir agora o microfone para perguntas e respostas. Pergunta? 3 ou 4 perguntas, muito obrigado. Segundo o secretário de Anistia Geral, temos um painel de pessoas muito distintas. Algo que me surpreendeu nessa conversa é que todos vemos que a inequidade deve ser corrigida. Esperemos que esse problema seja erradicado. Os problemas são econômicos, políticos, sociais, mas deixe-me dizer que os motores sociais e políticos nesse continente
dizemos que é uma crise humanitária a níveis de violência enorme, discriminação a determinadas pessoas. Falamos de homicídios. Nessa zona do mundo temos altos níveis de homicídio. O Brasil, por exemplo, a maior parte são descendentes de africanos. São homens jovens, 55 mil homens morrem nas favelas por ano, na sua maioria. Se não houver um enfoque baseado nos direitos humanos que aborda esses problemas governamentais, como vamos arrumar o problema? Porque só estaríamos abordando os sintomas. O que dizia Alicia anteriormente, a inequidade não é uma opção, é um resultado de como funcionam o nosso sistema político, são um produto da decisão que foi tomada. E o segundo aspecto, há diferentes aspectos da inequidade de gênero, por exemplo, muitos são muito mais insidiosos e que fazem com que surja a violência e a inequidade que tem a ver com grupos étnicos. É a que mais divide e cria maior violência. Shigeru Baltimore, nos Estados Unidos, deu um testemunho claro dessa violência. Algo a mais que eu diria, algumas coisas interessantes que disse um autor sobre a Revolução Francesa. A Revolução levou em conta a riqueza e a pobreza extrema, começaram a se aproximar e então disse, me dei conta, eu já estava numa posição onde eu podia entender certas coisas. Se você não vê a prosperidade, só pode se manter de forma separada, mas o que está acontecendo agora é que há muitíssimos dispositivos inteligentes como pessoas. Existem 10 bilhões para 2018 e as pessoas sabem o que não têm. E esse é o poder nas mãos dos indivíduos nesse momento. E isso vai ter que mudar, não unicamente em relação à legislação, mas como funcionam as ONGs, o mundo dos negócios. Deixe de dizer, a inovação está entre cada um de nós. As empresas sabem que a inovação está presente. Quanto maior acesso damos aos indivíduos, maior inovação. Mas os indivíduos a desejam, porque pode haver agora o que não tem. Rapidamente, a exclusão também é um problema. Se as pessoas estão excluídas e você não tem como redistribuir o poder e existe a impunidade, que é outro grande problema, você protege as elites e privilegia as elites. A inequidade sempre é mencionada. Há uma tendência em que não foi mencionada, mas que é muito importante. A informação é a chave para o progresso. E o acesso é um tema que precisamos abordar. Nações Unidas, através do trabalho das ONGs, como Internet.org, diz que o acesso à internet é um direito humano, mas não há uma política clara entre todas essas organizações para oferecer um acesso para as camadas mais baixas da população. O que eu posso dizer sobre o acesso à internet? Achamos que a banda larga deveria ser um bem público, sendo francos. E, claro, precisa ser um contrato social entre as empresas, os governos, a sociedade civil. Internet ou banda larga deveriam chegar a todos. Todos precisam ter acesso, mas todos têm que estar prontos. Se você obtém uma informação, as pessoas vão saber e vão fazer perguntas. A equidade deveria ser um motor para o crescimento. Esta é a mudança de paradigma. Não é somente crescimento de cima para baixo. Esse deve ser um motor para o crescimento. E se as pessoas tiverem um acesso à informação, à injustiça e à participação, não estamos falando de pessoas, objeto, ou que precisam seguir as políticas, mas com sujeitos participantes. Obrigado, Federico. Venho de El Salvador, professor Stiglitz, com o início da inteligência artificial,
Pela primeira ocasião, podemos ver custos menores em todo. O que significaria isto para a inequidade? Como você vê o futuro da inequidade? E quando estão vendo um problema universal, o que você propõe? Eu acho que todos teremos maior bem-estar econômico e acho que a inovação eventualmente tem esse potencial. Vou dizer duas coisas. Primeira, mesmo falando da inovação, não estamos vendo nas estatísticas do PIB. Então, faço outras duas perguntas. Nossas estatísticas estão erradas? Ou há mais emoção em inovação do que realmente ela merece? Sempre foi visto progresso nos que trabalham em inovação. Falam da eletricidade, dizem que houve muita inovação, mas, obviamente, houve um grande efeito no crescimento real e os meios sociais, que são muito agradáveis, mas talvez não tenham, não consigam um efeito de transformação no nível da vida. Quando enfrentamos temas de mudança climática, há coisas positivas que acontecem, mas também há um grande desafio. E cumprir com esses níveis de energia e custos elevados. Portanto, é importante entender que precisamos evitar a mudança climática e ajudar o mundo. Mas, para mim, o interessante é que esses dois debates estão sendo levados de forma simultânea. O mundo da inovação é estupendo. Por outro lado, um ponto de vista geral de que não podemos nos afastar dos combustíveis fósseis, por exemplo. Portanto, de um ponto de vista físico, não é um grande problema poder obter a energia solar, por exemplo. Essa inovação e essa habilidade, obviamente, nos ajudará a resolver o problema e nos permitirá baixar os custos. O último ponto que eu desejo tratar é que eu sinto que é um sério problema em relação à criação de emprego. Alguns dos temas da inteligência artificial. Não quero ser pessimista. Algumas pessoas dizem que o carro foi uma grande inovação, mas se fizermos mais carros, criamos mais trabalho, mas também perdemos. Esse é um panorama muito claro. Mas agora não é mais assim. E se não pensarmos em reestruturar nossa sociedade, o problema da iniquidade, que todos sabemos que é terrível, poderia piorar. A não ser que façamos algo que você sugere. A mão esquerda. Muitos de nós estamos contentes porque sabemos que a iniquidade é um problema fundamental e estamos de acordo. Já passamos no ponto de nunca voltar. O senhor professor Stiglitz falava das regras para poder resolver as coisas, mas eu não imagino uma crise maior que a de 2007 e 2008, quando os sistemas financeiros não funcionaram. Foi a oportunidade para que essas regras fossem instituídas. No New York Finance, os fundos de cobertura que perderam dinheiro receberam $milhões cada um. E deveria haver regras, portanto, aonde está o momento para criar essas regras, para manejar esse assunto, esse problema da iniquidade? Deixe-me falar da política norte-americana, estamos na América Latina. Mas algo chegou até aqui. A resposta tem a ver com o que falei antes. Fracassamos tanto em 2009 e criou-se muito mal-estar entre a população. O presidente anunciou que a recessão terminou e depois de 3 anos, 91% do crescimento chegou a 1% mais acima da pirâmide. Portanto, há uma falta de equilíbrio entre o anúncio de que a recessão terminou e o que as pessoas sentem. E 99% da população.
isso para eles. O que eu sinto e vejo na vida política norte-americana é que há suficiente reconhecimento, que bom, felizmente, de que há um problema real. Não tem só a ver com a redistribuição. É algo que está mal em relação às regras do jogo, com o tema da iniquidade, eu acho. E vocês vão ver cada vez a mais, a um ritmo muito específico, e isto fará parte do discurso presidencial. Não temos tempo para outra pergunta, mas desejo fazer uma pergunta que nos deem as suas impressões finais, as suas perspectivas da região, começando com a senhora vice-presidente. Tenho muita esperança nessa discussão. Acho que compartilhamos pontos de vista semelhantes e que a iniquidade e desigualdades não é só tão ruim e, em todos os sentidos, em entradas, direitos, incluindo acesso à informação, incluindo acesso às oportunidades, a um equilíbrio de gênero. E o importante é o saber que todos nós, não importa de onde estivermos, podemos contribuir e lutar contra a desigualdade. Não é um tema que pertence à sociedade civil, aos governos. É um assunto que compete a todos nós e todos podemos contribuir de uma forma maior ou menor. Como mães, podemos ensinar aos nossos filhos que os homens e mulheres podem ter as mesmas oportunidades. E como empresários, podemos garantir que estamos dando os mesmos salários a mulheres e homens pelo mesmo trabalho realizado. Em qualquer âmbito da vida, onde nos encontrarmos, podemos promover esta luta contra a desigualdade e também promover um mundo mais justo. Não porque isso seja bom, mas porque é bom para todos, no final das contas. A forma em que eu resumo essa conversa, e é claro que vivemos num mundo historicamente separado. A globalização da economia, posteriormente a digitalização do mundo, criou esse movimento, essa ruptura. O professor talvez saiba, porque já estudou tantos períodos e tempos. Para mim, esse é um grande desafio. Depois de ter falado que a revolução econômica cria problemas que depois a sociedade tem que limpar, resolver. O que me faz sentir otimista é o que você disse, a região, ou melhor, é uma pirâmide para baixo. Precisamos de instituições transparentes e precisamos de políticas claras, e estamos vendo isso cada vez mais na região. Precisamos de valores na ponta da pirâmide, porque as instituições não vamos mudar as políticas tampouco se os indivíduos não criarem valores e normas e demandas. Esperemos que sejam pacíficas e o acesso à informação nos ajude a conseguir esses objetivos. Ao longo dos últimos anos, prestamos atenção nos povos indígenas. Estamos tentando criar uma nova relação. O que frustra é que a velocidade com que se desenvolvem essas relações, mas nós achamos que temos muito a oferecer para essas pessoas. Estamos falando também de sermos constantes. Então, é assim que nós precisamos trabalhar e sermos mais cientes desse processo de participação e podermos gerar soluções que são necessárias para os países e para a região. Alicia, obrigada. Eu acho que nós devemos analisar as regras do jogo.
as regras do jogo entre o setor público, privado, o Estado. Nós devemos voltar a discutir as regras do jogo e criar um novo consenso, um novo contrato social sobre pelo menos 6 pontos. O assunto fiscal, devemos passar de 18% a 20% de carga fiscal, que não é muito. Estamos falando de uns 60 bilhões de dólares a mais, investimento de 24% a 27%. Você disse que os povos indígenas vivem em 11% das florestas. Vocês sabem de que tamanho são as nossas florestas? O tamanho da China, 9 milhões. Então, eles moram em 11% do território da China. E depois o pacto trabalhista. Precisamos de que sejam revistas as coisas, porque pelos sindicatos e pelos trabalhadores, porque não podemos continuar a punir os trabalhadores. Depois, o assunto das mudanças climáticas. Há uma reunião em Paris esse ano, em dezembro, e a agenda de desenvolvimento pós 2015 até 2030. O que é que nós queremos para os próximos 15 anos? Portanto, o contrato social é muito importante e também ter um processo mais participativo. Professor, eu concordo com todo mundo, de novo, mas é uma coisa que nós não salientamos o suficiente, não grifamos o suficiente. A desigualdade de renda, de riqueza e de direitos e também de oportunidades. Houve discriminação por gênero, por raça, por etnia. É um assunto moral, essa discriminação, mas também é um assunto econômico e político, porque divide a nossa sociedade e enfraquece a nossa economia. E quando falamos sobre as oportunidades, uma das principais oportunidades é a oportunidade de contribuir para a sociedade através do trabalho. E se a nossa economia não funciona corretamente, então não há empregos. E a responsabilidade principal é a gestão macroeconômica para a nossa sociedade, para o nosso governo. E nos certificarmos de que a nossa economia seja gerida de tal maneira que ela seja próspera e não através da austeridade, que esse não é o caminho correto. Com as taxas de juros baixas e os recursos subutilizados que nós temos, nós deveríamos melhorar a nossa economia, investir em pessoas, na rede viária e oportunidades para transformar a América Latina para os próximos 30 anos. Muito obrigado aos palestrantes, obrigado à plateia. Obrigado a todos vocês por terem dividido as suas ideias conosco e geraram uma oportunidade para todos pensarmos sobre alguns assuntos aqui.